Bom, pessoal, vamos dar continuidade então ao meu último vídeo, que foi a criação de um mini sistema de agendamento. Tá? Ali eu utilizei a arquitetura em camadas e dessa vez eu vou transportar ele para a arquitetura limpa, certo? Então, o vídeo de hoje ele já é um vídeo um pouquinho mais avançado, porque tu vai ter que entender alguns padrões que até então acho que só foi debatido e discutido em algumas talks que eu fiz e na semana de arquitetura que tem uma playlist aqui no canal, tá? Então se liga só. Quando a gente está falando sobre arquitetura limpa, pessoal, primeira coisa, a arquitetura em si, quero que fique bem claro aqui, não tem a ver com a forma que você organiza o teu código. Isso significa que não importa o nome das tuas pastinhas, quais nomes tu tá colocando no teu projeto. A tua estrutura analítica de pastas, para mim, não importa, tá? E não só para mim, né? De fato, para quase todo mundo não importa, beleza? A arquitetura limpa foi uma proposta, né, do Robert Martin, que é o Uncle Bob, para organizar o teu código em camadas concêntricas, que a gente chama, que vai separar a tua regra de negócio, que ele denomina de domínio, dos detalhes da tua implementação. O que são os detalhes da tua implementação? Frameworks, bancos de dados, interfaces e assim por diante. Basicamente tudo que está no domínio, tudo que está dentro do core, ele precisa ser blindado. Ele precisa ser blindado do quê? Ele precisa ser blindado de todos os tipos de bibliotecas externas, de anotações, enfim, ele precisa funcionar com um Java tradicional. Ele não pode estar amarrado à tecnologia. Se eu colocar alguma anotação do Spring Data JPA dentro do meu core, dentro do meu domínio, eu já não estou praticando arquitetura limpa. Porque o objetivo é justamente esse. Se um dia eu quiser alterar a forma como eu me comunico com o meu banco de dados, essa forma não pode estar acoplada nunca ao meu domínio. Certo? Então, eu vou tentar explicar isso aqui codificando, tá? E de uma maneira bem simples e bem prática para vocês. O que eu gosto de mostrar aqui é o seguinte, ó, se a gente for pegar essa imagem aqui, né? A gente tem aqui os externals interfaces aqui embaixo, os controllers, gateways, use cases e as entidades. Tudo que eu tenho de externo, eu posso acessar as camadas de cima. O contrário não é verdadeiro. Porque quando a gente tem uma arquitetura em camadas, ela basicamente se resume a isso aqui, ó. Eu tenho aqui o meu app, beleza? Esse meu app, ele vai se comunicar, ele vai enviar aqui uma informação, então ele vai enviar um DTO ou uma entidade, dependendo a forma que tu vai programar, certo? Ele vai enviar isso aqui para a camadinha de controller, né? Que é onde fica os endpoints externos da nossa aplicação. Então ele vai enviar para o controller ele vai dialogar, ele vai jogar para a camada de serviço tratar as regras de negócio, então serviços, beleza, aqui. E a camada de serviços vai jogar para o repository. Vai jogar para o repository. E o repository aqui vai jogar para o nosso banco de dados. Então, ele vai jogar aqui para um banco de dados específico, que aqui pode ser o PostgreSQL, pode ser o H2, pode ser o MySQL. Banco.
Beleza. Então, basicamente, são as 3 camadas que nós temos. Na arquitetura limpa, a gente também tem essas camadas aqui, só que elas são representadas de uma outra maneira. Eu vou passar como eu, Matheus, gosto de organizar meu código, tá? Eu gosto de organizar o meu código basicamente assim, ó. A minha EAP, ela geralmente gira em torno de um core, que é o meu domínio da minha aplicação, certo? Então, aqui dentro desse core é onde eu vou colocar as outras pastinhas. Então, aqui dentro do core vai estar repleta de pastas e códigos. E eu tenho uma outra pasta principal aqui, que é a infrastructure. Infrastructure. Beleza? Que também vai estar recheada de classe. Eu gosto de programar arquitetura limpa só com essas 2 pastinhas principais aqui. Se você não gosta, fica a seu critério, né? Então, como está aqui nessa imagem aqui, as externas acessam as entidades, significa que a minha infrastructure eu consigo acessar as classes do meu core, tá? Só que eu vou conseguir acessar as classes do meu core através de gateways, que eu costumo chamar, tá? Então aqui eu tenho gateway. Eu programo arquitetura limpa neste formato, beleza? Então, tudo que eu tenho aqui dentro de core, aqui, eu não coloco nada de dependência tecnológica. Então, aqui eu não tenho frameworks, não tenho anotações, vou quebrar aqui, não tenho anotações, não tenho bibliotecas, tá? Então, basicamente isso aqui, beleza? Daí eu tenho a minha camadinha aqui, vamos botar de azul, que ela também vai ter o pacote gateway, então ela vai pegar aqui o gatewayzinho aqui, ó. Essa camadinha aqui, tá? Ela vai daí sim ter o anotações, vai ter o JPA, camada de persistência, e aqui vai ter os controllers. Beleza? Então, eu organizo dessa forma aqui quando eu vou trabalhar com arquitetura limpa. Não significa, como eu falei, a EAP quem vai fazer é você, tá? Eu vou passar como eu trabalho, como eu faço no dia a dia, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? No Spring Initializer, eu vou renomear o meu artefato, como eu falei para vocês. Então, se você não viu o último vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Você tem que ver que eu implementei esse sistema de agendamento usando a arquitetura em camadas. Agora a gente vai implementar usando a arquitetura limpa. Então, eu vou chamar de mini agendamento X. Eu vou manter todas as dependências do último projeto. Então, Spring Web, o Spring DevTools, Lombok, o Postgres Driver, o Flyway, o Spring Data e o Validation. Perfeito? Então, eu vou vir aqui e vou mandar gerar. Beleza. Mandei gerar. Eu vou pegar aqui e descompactar. Pronto, tá aqui. Então, eu tenho um agendamento e agendamento X. Eu vou usar um do lado do outro, tá? Eu vou abrir os dois IntelliJ para mostrar para vocês como é que eu faço para transportar de camadas para a arquitetura limpa. Então, vou pegar aqui o Open, Download, Mini Agendamento X, vou dar o Open. Pronto. Então, ó, o laranjinha é o X, tá? O verdinho é o arquitetura em camadas. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vou organizar ali igual eu fiz no Excalibur para vocês. Então, botão direito, New Package. Vou colocar aqui o Core. Show? Depois eu vou criar um outro pacote que vai ser o Infra
Structure. Aqui. Dentro deste core, eu vou criar vários outros pacotinhos. Então, botão direito, New Package, Entities. Botão direito, New Package, Enums. Opa, esqueci de apagar. Espera aí que eu fiz caca. Espera lá. Deixa eu deletar aqui. Criar de novo. Vou botar aqui o core. Dentro de core, eu vou colocar os entities. Dentro de core, eu vou colocar os enums. Dentro de core, eu vou colocar o gateway. Dentro de core, eu vou colocar os casos de uso, que eu já explico também. Use cases. Perfeito. Então, o core, que é o meu blindado, eu vou ficar aqui, tá? O meu domínio está aqui. Agora, dentro do infrastructure, aliás, eu vou criar aqui o pacote beans, que depois eu vou explicar para vocês o porquê. Botão direito, new package. Eu vou apagar o beans e vou colocar os DTOs. Porque aqui no infrastructure é como se eu fosse trabalhar com arquitetura em camadas, tá? Eu vou poder botar as tecnologias, os frameworks, as anotações, tudo aqui dentro eu posso usar. Então, botão direito, new exception, se eu for trabalhar com exception. Botão direito, new package mapper. Se eu tiver classe mapper, como nós temos. Então, direito, new. Aqui eu vou ter que ter um gateway também, porque a ligação da infrastructure com o meu core vai ser através dos gateways que aqui estão, tá? Eu vou ter uma pastinha aqui que vai ser o persistence, que vai fazer a persistência com o banco de dados, e eu posso ter uma camadinha aqui, um pacote que eu posso chamar de presentation, que é onde vai estar os controllers, certo? Essa camada de presentation, geralmente o pessoal cria um pacote fora chamado web, para dizer que aquilo está exposto na web, sabe? Eu gosto de colocar 2 pacotes principais, minha escolha. Bom, por onde eu começo a desenvolver, gente? A primeira coisa que eu começo a desenvolver é montar o core inteiro. A minha regra de negócio inteira aqui, o meu domínio, o meu blindado, eu faço aqui dentro. Então, eu começo como se fosse arquitetura em camadas, mas aí eu já tenho que pensar, eu não posso usar anotações. Eu não posso usar o JPA, eu não posso usar nada. Tá? Então, significa que eu vou ter aqui uma entidade, né, que ela vai ser chamada de agendamento, só que ela não vai ter anotações nenhuma. Mas antes, deixa eu vir aqui no nosso sistema de agendamento antigo e pegar o pacote migration. Então, vou dar o copy do migration e vou jogar lá para o meu outro IntelliJ. Então, o migration, eu vou pegar ele e jogar aqui, né? Antes que eu me esqueça. Pronto. O que mais que eu vou fazer? Eu vou pegar o application.properties e colocar aqui no meu application.properties. Pronto. O nome do banco eu vou chamar de agendamento X. Perfeito? Show de bola. Então vamos lá, eu tenho que fazer o entity. O entity, ele vai ser o meu model agendamento. Beleza? Só que ele não vai ter nenhuma dessas anotações. Vai ter todos os atributos que aqui estão sem anotação nenhuma. Isso significa que ele pode ser um record, né? Pode ser um record. E eu tenho que ter o status agendamento também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aproveitar esse status agendamento que aqui está e vou vir aqui e vou criar ele no meu enums, que está aqui. Então, botão direito, new Java class, status agendamento. Ele vai ser um enum. E aqui eu vou simplesmente dar o Ctrl V. Então, beleza, aproveitei o enum. Agora eu vou fazer o agendamento.
Então, ó, o agendamento eu tenho ID, título, descrição, data início, data fim e status, usuário, criado em e atualizado em. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui onde eu vou usar arquitetura limpa, no Entities, botão direito, New, Java Class, vai ser um record, porque eu não vou poder usar aquelas anotações. Então, eu vou criar aqui, ó, agendamento. Pronto. Então, isso aqui vai ser um record. Então, vamos botar aqui, ó, long ID, string título, string descrição, local date time vai ser o data início, vírgula, local date time vai ser o data fim. Pessoal, isso que eu estou fazendo é digno de curso pago, tá? Tu não vai encontrar isso aqui no YouTube. Então, deixa o like para fortalecer cada vez mais o canal. Eu estou tentando chegar a 30 mil inscritos até dezembro. Deixa o like aí, rapaziada. Não esqueça. Vamos continuar aqui. Status, agendamento status, vírgula, string usuário, vírgula, local date time vai ser o criado em, local date time vai ser o atualizado em. Perfeito. Fiz o meu record com agendamento, que é a minha int. Fiz o meu enum, que é o status de agendamento. O que eu faço na sequência? Eu crio meu gateway. O que vai ter o gateway? O gateway vai ter as ações. As ações do meu sistema, as ações do meu core. Ah, Matheus, como assim? Eu não entendi. Bom, o que eu faço num sistema de agendamento? E o que eu implementei no arquitetura em camadas? Eu implementei a parte de criação do agendamento, eu implementei a parte de busca do agendamento, a parte de cancelar um agendamento, e a parte de concluir um agendamento, e a parte de atualizar um agendamento. Então, eu vou ter que ter uma forma de interligar a minha infraestrutura, que vai ter as anotações, com essas entidades, esses enums e essas coisas que eu estou criando aqui no core. E isso vai ser entre os gateways. Tá? Então, aqui dentro desse gateway, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma interface que eu vou chamar de agendamento gateway. Ó. Pronto, beleza? O que ela vai ter aqui? Como ela é uma interface, ela vai ser um contratinho. Então, eu vou pegar aqui, ó, agendamento, e eu vou criar aqui, ó, criar agendamento. Ele vai receber o agendamento. O que mais? Vou criar aqui um método. Tirar isso aqui que ele completou errado. Buscar agendamento por ID. Então, ele vai receber o ID. O que mais? Agendamento, atualizar agendamento, que vai receber o agendamento que eu quero atualizar. Então, veja bem, eu estou usando a classe que eu criei no meu ente, sem anotações, tá? Então, agendamento, cancelar agendamento. Eu vou cancelar para um ID, né? Então, vamos botar aqui. Long ID. Agendamento. Concluir agendamento. Long ID. Perfeito? Então, são as ações que eu vou usar dentro dessa entidade. No meu produto, tá? No meu sistema. Ó. Criar, buscar, atualizar, cancelar e concluir. Esse aqui é o gateway. Nada mais do que isso. Certo? Agora, o que eu vou implementar, pessoal? Eu vou implementar a próxima pastinha, que são os use cases, que são os casos de uso que vai dar vida ao meu core e ao meu domínio. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar a criar o agendamento use case. Ou melhor, eu vou começar a criar um use case para cada tipo de método aqui. Para cada tipo de ação, eu vou criar um use case. Isso significa que eu vou ter que ter aqui um
criar agendamento use case, um atualizar agendamento use case, que mais? Um cancelar agendamento use case e um concluir agendamento use case. Beleza? Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, ó, botão direito, new, vou fazer uma atualização. Vou começar pela atualização, ó, atualizar agendamento use case. Ele vai ser uma interface. Essa interface aqui, a única coisa que ela vai ter é isso aqui, ó, agendamento, e vai ter um método, deixa eu importar, chamado execute. Tu vai executar essa ação aqui para mim. Pronto. E agora eu vou ter uma classe que vai ser a implementação dessa execução aqui. Então, botão direito, new Java class, atualizar, agendamento, use case em PL, que é o que a gente chama. Daí sim vai ser uma classe, tá? Então essa classe ela vai implementar o atualizar agendamento use case, que vai pegar e vai implementar o método execute. Perfeito? Essa classe aqui, por sua vez, ela vai precisar acessar o nosso gateway. Pronto. Porque o execute é a implementação da minha persistência, entre aspas, aqui. Então, veja bem, o que eu faço aqui no execute? Deixa eu só fazer o this aqui, ó. O que eu vou fazer aqui no execute? Bom, primeira coisa, eu vou verificar. Aqui eu teria que implementar os outros. Vamos lá, vamos botar assim, ó. Var. Vamos botar aqui, existente igual, ó, agendamento gateway ponto buscar agendamento por ID. Então, eu vou buscar o agendamento por ID. Se ele não existe, se for igual a null, eu vou lançar uma exceção. Então, vou pegar aqui, throw, new, ilegal argument exception, agendamento não encontrado. Pronto. Se ele encontrou um agendamento, o que eu vou fazer? Gateway, ponto, atualizar agendamento. Beleza. Daí aqui eu não posso fazer isso aqui, só passar um agendamento, né? Porque quando eu vou atualizar eu não passo o ID. Então eu tenho que pegar o existente, ponto ID, vírgula, agendamento, ponto, título, vírgula, agendamento, ponto, descrição, vírgula, agendamento, ponto, data início, vírgula, agendamento, ponto, data fim, vírgula, existente, ponto, status, vírgula, existente, ponto, usuário, vírgula, existente, ponto, criado em, vírgula, atualizado em vai ser um local datetime, ponto, now. Beleza. Isso aqui, tá faltando alguma coisa? Deixa eu ver o que tá faltando. Faltando alguma coisa, deixa eu ver. ID, título, descrição, data início, data fim, existentes, ponto status, usuário criado em. O que está faltando aqui? Faltou algum atributo? Vamos ver. Tá faltando algum atributo. ID, título, descrição, data início, data fim, status, usuário, criado em e now. Ué? Ah, tá. Faltou unir o agendamento, né, Matheus? Assim, ó. Pronto.
Pronto, beleza. Tudo feito. Tela pequena, letra grande para vocês conseguirem enxergar, às vezes a gente não se acha. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um use case para cada um dos métodos do meu gateway e implementar esse use case. Então, por exemplo, vamos criar aqui o buscar agendamento por ID use case. Vai ser uma interface. Essa interface, ela vai resolver o agendamento, vai ter o método execute, que vai ter o long ID. E daí, a gente vai ter essa implementação que vai ser igual ao atualizar. Então, botão direito, new Java class, buscar agendamento por ID use case em PL, que vai ter o quê? Vai ter o implements do buscar agendamento use case, vai sobrescrever o implement methods do execute, que por sua vez vai ter aqui o agendamento gateway, que vai fazer injeção de dependência pelo construtor da classe, e ele vai ter a implementação aqui do buscar. Então, o buscar, ele vai fazer o seguinte: var agendamento, buscar agendamento, se for nulo. Depois a gente pode customizar isso aqui, porque a gente está vendo que tem códigos repetidos, né? Deixa eu pegar a implementação aqui, ó. Pode ver que o código está repetido, mas só para que vocês entendam como é que funciona a arquitetura limpa, né? Então, se é só o buscar, eu só vou retornar. Pronto, perfeito. Agora vamos fazer o cancelar. Então, vamos pegar aqui, botão direito, new, cancelar, agendamento, use case, interface. Essa interface aqui, ela vai ter um método que vai retornar um agendamento, também vai ser um execute. Pronto, agora eu vou vir aqui e vou criar a outra classezinha que eu vou chamar de cancelar agendamento use case em PL. Pronto, que ela vai implementar o cancelar agendamento use case, vai fazer a implementação do método, vai pegar o gateway, agendamento gateway, vai montar o construtor e vai usar. Então aqui, já vou fazer diferente aqui já, né? Vamos pegar o agendamento gateway, ponto buscar por ID. Se esse cara for nulo, a gente vai pegar e vai levantar a exceção disso daqui. Então, nem preciso criar esse var aí. Beleza. Então, aqui ele está cancelando, né? Então, a gente vai vir aqui e vai chamar o nosso agendamento gateway, ponto cancelar agendamento, passando o ID. Perfeito? Vamos fazer o concluir também. Então, botão direito, new class, interface, concluir agendamento use case. Vamos pegar aqui, vai ter um método que vai ser o execute long id e vai ter aqui também o agendamento. Vamos botar aqui concluir agendamento use case. Então vocês estão vendo que é um esforço repetitivo que a gente tem que fazer, né? A gente programa com CleanArch, mas que no futuro a gente vai ter mais prós do que contra. A gente não vai depender, né, de uma tecnologia. Então, private final agendamento gateway. Aqui a gente vai pegar e criar o construtor.
Beleza, e a gente vai fazer basicamente a mesma coisa aqui do concluir, do cancelar. Cadê? Concluir. Sim. Show de bola. Pronto. O último que falta é o criar, né? Então, criar é um pouquinho diferente. Vou fechar tudo. Só vou deixar o gateway. O criar agendamento passa um agendamento. Então, botão direito, new Java Class. Criar agendamento use case. Pronto. E a arquitetura limpa separa. Eu poderia criar um use case e colocar tudo ali dentro, mas daí não faria muito sentido, né? O certo é a gente separar. Então, agendamento, execute, agendamento. E agora a gente vai fazer a criação aqui do criar agendamento use case em PL. Que daí sim a gente vai ter criar agendamento use case. Vamos implementar um método. Pronto. E agora aqui a gente vai fazer o uso do gateway. Opa. Botar aqui o construtor. Beleza. E agora a gente vai simplesmente pegar aqui o agendamento, ponto, criar agendamento. Opa. Agendamento gateway, criar agendamento, do criar agendamento. Então, pessoal, aqui é o seguinte. Vocês estão vendo que todo o meu core eu já deixei montado. Eu já deixei montado para quê? Para eu agora trabalhar dentro do infrastructure. Eu faço essa ordem, tá? Então, vocês estão vendo que aqui eu não depende de nada. É o Java puro, sem anotação, sem nada. E daí, a gente vai entrar aqui para a parte 2, que seria montar a infrastructure do nosso projeto. Beleza? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui agora. Eu ia fazer em 2 vídeos. Poderia fazer em 2 vídeos. Estou com uma dor de garganta. Estou cansado. Vou fazer em 2 vídeos. Vou fazer em 2 vídeos. Beleza? Vou lá tomar uma água. E eu quero que você deixe no comentário se você entendeu até aqui. Tá? Então, se você não entendeu até aqui, existe uma possibilidade de fazer um outro vídeo explicando isso aqui. Ficou muito aqui, né? Mas beleza. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar em suas redes sociais e ativar o sino de notificação para que você receba mais vídeos como esse. Fui!